nome de Deus, clemente e misericordioso, e a paz de Deus esteja com todos os seus mensageiros, dentre eles Jesus, Moisés, para o muçulmano também o profeta Muhammad, ou conhecido entre vós como Maomé, e a paz de Deus esteja com todos vocês. Eu agradeço a todos que falaram antes de mim, e agradeço também pelos conhecimentos que passaram para mim e para vocês, que são de rica importância. Eu gostaria só, em alguns minutos, e tento ser breve, de falar um pouco sobre o nosso assunto, que é a construção da cultura de paz. Antes de entrar nesse assunto, só para matar um pouco a curiosidade de algumas pessoas, pode ser que muitos de vocês desconhecem no que crê um muçulmano e qual é a fonte do muçulmano para essas palavras que a gente vai falar. O muçulmano, ele crê na profecia celestial e que Deus, na verdade, criou o mundo e não deixou o ser humano à toa. Não deixou o ser humano à toa, sem instrução, sem orientação. Sendo nós seres racionais, necessitamos de uma guia. A nossa mente, ela pode trabalhar, influenciar em muitos aspectos da vida, no avanço da ciência, na construção da sociedade, nas ciências humanas, exatas, sociais e assim por diante. Porém, no caso da alma, do espírito, da origem da vida, no caso da morte, o que ocorreu antes de nós, o que vai ocorrer depois de nós, essa vida tem fim, ou esta vida não tem fim, é eterna. Quais as respostas para isso? Aí vocês têm as grandes orientações de Deus no decorrer da história da humanidade. E aí os nomes famosos dos livros, por exemplo, nós temos os Salmos, a Torá, o Evangelho, temos os grandes nomes de profetas, mensageiros, que foram os representantes de Deus para isso, para difundir essa orientação, a maioria do povo de Israel, Jesus, Moisés, Abraão, os filhos dele, a descendência dele, antes dele Noé e assim por diante. E o muçulmano, ele crê na última orientação de Deus, que é o Alcorão, que seria, assim como o Evangelho veio depois de uma outra escritura que existia, que é a Torá, e substituiu essa escritura, cremos também que o Alcorão vem depois do Evangelho e dá pleno cumprimento ao que tem no Evangelho, respeito, confirma que existiu e o substitui como livro de Deus. Assim crê o muçulmano. Aí é bem fácil, só para vocês assim se localizarem, tem certos pontos de fé que os muçulmanos têm: a crença em Deus único, a crença nos anjos, a crença nos livros, a crença nos mensageiros, a crença no dia do juízo, ou no dia da ressurreição, ou na vida eterna, ou na vida após a morte. Pontos bem fáceis. E como nós temos acesso a isso? Eu cheguei e estudei através de um mestre, através da universidade, me formei em uma faculdade. Como eu tenho acesso a isso? Precisamos do quê? Da orientação de Deus. Isso aqui é só uma introdução e eu queria aproveitar para corrigir um programa que temos aqui, que seria o Seminário de Islamismo. Aquela pessoa que tiver mais interesse em ouvir alguma coisa ou tirar as suas dúvidas, nós teremos na terça-feira, dia 20, aqui mesmo no anfiteatro ou mini-teatro, que fala, mini-teatro Paulo Pontes, aqui mesmo, na terça-feira, dia 20, não no domingo, dia 26, como está escrito aqui no programa, na página 18, às 14h30, tá bom? Quanto à paz, nós ouvimos muitas palavras sábias, e a paz para nós, ela tem outros antecedentes. Para haver paz, precisa de outros ingredientes. A paz, na verdade, é um resultado.
não é a própria base. Para haver paz precisa haver primeiro respeito. Como respeito? Por exemplo, eu esqueci o seu nome já. Kiridari. Seu nome é difícil e o meu também. Meu nome é Ahmad. E aportuguesando o povo fala Armando. Né? E lá na Colômbia eu ouvi dizer, quem chega lá e chama Ahmad se transformou em Jaime. Ahmad e Jaime. Ahmad e Jaime. Jaime e Armando. Eu ouvi o que ele falou. Ele tem essa ideia e ele partilha de uma crença, de uma conduta. No que diz respeito à conduta, por exemplo, creio que todas as religiões estão de acordo. Ele tem uma crença da qual eu não compartilho. Eu tenho uma crença e através da razão e da aceitação dessa crença eu creio que é verdade. Porém para ele não é. Porém eu o respeito e ele me respeita. Esse é o respeito mútuo. E a partir desse respeito vem o segundo passo, que seria o diálogo. O diálogo. Ninguém é obrigado a aceitar, ou a crer, ou a fazer do jeito que eu faço. No Alcorão, por exemplo, diz assim: La ikraha fid din. Não há indução na religião. Na verdade, a religião, a religiosidade, a crença é aquilo que vem do coração, é a aceitação com o coração e a pessoa proferir aquilo com a língua e praticar com os órgãos. Essa boa conduta sábia que ele passou para nós aqui e também algumas palavras que o pastor citou para nós, são práticas que nós praticamos com os nossos órgãos. Então, como vai haver indução? A pessoa está induzida, coloca uma arma na cabeça dele, olha, se você não se tornar muçulmano, você morre. Ou se não se tornar evangélico, você morre. Ou não seguir a linha Hare Krishna, você morre. Ou você ficará preso. Se ele o fizer exteriormente, ele vai estar fazendo? Na verdade não, porque ele não aceitou com o coração. Não aceitou por amor, por convicção. Ou seja, aquilo lá não chegou na mente dele. E ele pensou sobre, e comparou, e ouviu, e depois aceitou. Não. Por isso não há indução na religião. Então, termos assim fáceis e que devemos gravar: respeito, diálogo. E dentro do diálogo, vários versículos do Alcorão são citados. E são citados principalmente no que diz respeito aos adeptos do livro, o que para os muçulmanos são os judeus e cristãos. Ou seja, eles têm livros anteriores ao Alcorão, aos quais ainda são apegados e não creram na sequência de revelação. Pararam ali, pararam no Evangelho, por exemplo, no caso dos cristãos. Pararam na Torá, no caso dos judeus, e não aceitaram o Messias, que é Jesus. Então, Deus, ele, para o muçulmano, é claro, e diz para nós, e discutam, ou dialoguem com os adeptos do livro da melhor maneira, da maneira mais educada, da maneira mais carinhosa. Em primeiro passo, não há indução. Segunda coisa, da maneira carinhosa deve ser o diálogo. Como é que fulano vai me aceitar se eu for grosso com ele? Ou se eu já vier violentamente? Ou eu vou aceitá-lo e ouvir dele se ele for da mesma forma? Então é importante isso, dentre outros versículos, e finalizo e lendo em árabe, inclusive a particularidade do Alcorão para o muçulmano. Ontem eu já citei isso, e talvez é um mito que eu gostaria de desfazer, de que o muçulmano é árabe. Não é? Quando ouvem sobre o muçulmano falam, é o árabe. Ou antigamente falava que é turco, mas agora não é mais. Então o que acontece? Na verdade, árabe é uma nação, é uma nacionalidade, é uma raça. O árabe pode ser cristão, pode ser judeu, pode ser muçulmano, pode ser espírita, Hare Krishna, evangélico, ateu, umbandista, pode ser qualquer uma dessas ideias, filosofias ou religiões.
E o muçulmano, ele pode ser brasileiro, árabe, americano, europeu. Aceitou a ideia, creu, ficou convicto que realmente é assim, se torna muçulmano. Então, o que faz as pessoas pensarem que o islamismo é árabe? Porque o Alcorão é lido na língua árabe, é lido em língua original desde antigamente, puramente árabe. E tem as traduções para as pessoas que querem ter acesso em todas as línguas do mundo, já há tradução. Porém, a tradução é a palavra de quem? Do tradutor, não é mais a palavra nata e pura da revelação, mas é uma maneira de fazer chegar. É como se o cristão tivesse o evangelho na língua original de Jesus ainda. Então, por isso lemos os versículos em árabe. Talvez até possa despertar um pouco a curiosidade de vocês. Eu leio para vocês e traduzo. Não precisa entender em árabe ainda. Mas se quiserem uma aula de árabe, é só mudar para São Paulo ou para o Paraná. Ou procurar alguém aqui em Campina Grande. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O versículo do diálogo. Ó humanos, vos criamos, homem e mulher, e vos dividimos entre povos e tribos e nações, para que vos conheçam mutuamente, ou para que conheçam uns aos outros. O mais preferido a Deus é aquele que é mais próximo dele. E Deus é onisciente, é oniovinte, é aquele que tudo vê, é aquele que tudo sabe. Outros critérios e aspectos do islamismo, vocês podem então nos procurar na terça-feira às 14h30, no mini teatro, se Deus assim permitir, e podemos abranger outros assuntos além da paz, como o assunto da profecia, do conceito de religião, dos milagres científicos, milagres proféticos e assim por diante. Então eu finalizo e gostaria de agradecer a todos pela presença e de lembrá-los mais uma vez sobre esses 3 pontos para a construção da paz. Que eu citei: o diálogo, o conhecimento do outro e o respeito. Diálogo, conhecimento e respeito para construirmos realmente e nos educarmos para esta paz que tanto necessitamos no mundo moderno. Muito obrigado. Quanto tempo nós temos ainda para deixar o povo zoar? O Sheikh Ahmad Osman, que é também aqui representando a UAMI, que é a Assembleia Mundial Islâmica, ele também terá uma participação numa mesa que acontecerá na terça pela manhã sobre macroecumenismo e conflitos religiosos. Passaria a palavra agora ao nosso irmão André Luiz Peixinho, mas antes anunciando que teremos ainda uma última participação, que será do ele que está vindo pela primeira vez ao evento Nova Consciência, que é o presidente do Conselho Nacional Umbandista, o mestre Aramati. Ele estava vindo de João Pessoa, chegou de Brasília e ainda nessa programação da manhã, início da tarde, estará fazendo apresentando umas colocações aqui. Com a palavra, André Luiz Peixinho. Bom, eu vou ser obediente ao tempo e ao horário, coisa que não é típico de baiano. Porque baiano começa, mas não sabe a hora que termina, e nunca começa no horário, porque o horário é um pouco diferente, o fuso horário funciona depois da outra coisa, então a outra coisa já começa um pouco... Em suma, mas eu combinei aqui com o meu caro colega que ao meio-dia a gente suspende, se minha vez, olha, encerrou, né? Suspende esse horário, até porque existem outras demandas naturais que vão ser atendidas
nesse intervalo de tempo, para que a tarde seja preciosamente bem aproveitada. Eu sei que a maioria das pessoas no Brasil tem alguma imagem, alguma ideia, algum pensamento sobre espiritismo. E a maior parte delas está vinculada a noções de, como dizem na Bahia, de uma tríplice maneira religiosa de ser, ou maneira de estar no mundo, filosófico e religiosa. Lá na Bahia, os baianos são materialistas por comportamento, daí o carnaval, são católicos por uma declaração do IBGE, né? E são espíritas por desespero. É a tríade mais comum que a gente vê lá. Isto é, na hora que a morte ameaça, bom, vê se tem um mundo espiritual, se tem um guia, se tem alguém que nos tire desse dilema, que melhore a unidade, o paciente na unidade de terapia intensiva. Tem alguns que são mais curiosos ainda, que são preventivos. Eles se utilizam dos centros espíritas para algumas práticas preventivas. Por exemplo, tomar passe, beber água fluidificada antes de uma grande libação alcoólica, para garantir logo o fígado, porque os guias devem ajudar nesse tipo de atitude. No fundo, isso é um verdadeiro materialismo espiritualista e não tem nada, digamos assim, da essência do pensamento espírita. Outros querem fazer alguma barganha afetiva, por exemplo. Você podia pedir ao seu guia espiritual que arranjasse uma maneira de arranjar um companheiro para mim, porque está muito difícil, depois dos 40 eu estou separada, e fazem... Vocês vão encontrar nas ruas de Salvador, Madame Lenara, espírita vidente, é fácil encontrá-la. Eu nunca vi uma que resolveu o seu próprio problema, nunca vi, não encontrei ainda, mas o dos outros, pode ser que a generosidade dela tenha alcançado. Esta é, digamos assim, uma visão fenomênica, superficial do que é o pensamento espírita, né? E a sua proposta em relação ao sistema de paz. Ele é um conhecimento que nasce no Ocidente, em várias localidades simultaneamente, em vários países, mas que conhece hoje uma figura que é sintetizadora, organizadora, que se chama Allan Kardec, que é o mais popular dos autores espíritas. Não tem um criador, não digamos assim, uma figura que cria. Ele é muito claro em dizer que é um mero, entre aspas, registrador das experiências que vêm de uma dimensão espiritual mais elevada, e um explicador daquilo que as religiões normalmente falam e as filosofias normalmente falam. Daí porque o espiritismo não é, do ponto de vista do saber, uma originalidade. Quando eu via meu outro companheiro ali falando, ele dizia assim, mas ele fala tão espiriticamente, só mudando uns termozinhos ali, que não são da nossa cultura ocidental, fica tudo igual. Não há diferença nesse sentido. Digo mais, quando me chamaram uma vez para fazer uma conferência no meio católico, um grupo de católicos com um padre na casa, que tem uns encontros familiares, para eu falar de espiritismo, eu lhes disse que era melhor falar do catolicismo que eles não estudaram. Gostaram da ideia. E comecei a falar de todas as ideias espíritas dentro do catolicismo. E ainda fui muito claro dizendo que, às vezes, alguns católicos místicos estavam tão avançados que era melhor eles se preocupassem com esse do que se tornarem espíritas, porque daria problema. Tinha que se fundar muito centro espírita, ter que ter diretoria, eleição, personalidade jurídica, esses problemas jurídicos todos. E já tinha tanta igreja, por que eles não eram espíritas dentro da própria igreja deles, usando os textos católicos todos? Mostrei a eles que a comunicação do mundo espiritual é muito comum dentro da igreja católica, que a teoria evolucionista, se eles se tomassem um autor como Teilhard de Chardin, era tão parecida com a espírita que eu não sabia qual dos dois era mais espírita, se Chardin ou se os espíritas, que a ideia de reencarnação, que até então parecia banida, era só olhar os textos clássicos da igreja católica, de Orígenes e companhia. Em suma, que a noção de divindade, de plenitude, estava dentro do catolicismo e que, infelizmente, não tinha um santo espírita ainda. E tinha muitos católicos, então o catolicismo tinha rendido, na prática, mais, até porque tinha mais tempo do que isso aí. Então não era nenhuma vantagem as pessoas ficarem borboleteando aqui e acolá nesse tipo de situação. Mas então o que é que a tese espírita vem contribuir? Em primeiro lugar, com o método, com a modalidade de abordagem do conhecimento. Em certo sentido, é uma democratização das faculdades paranormais ou mediúnicas que Paulo de Tarso, lá no Evangelho, já tinha estruturado de alguma forma.
Depois é preciso verificar que ele nasceu para uma cultura, tipicamente, pelo menos nas suas origens, ocidental, em que a ciência era hegemônica, do qual o outro discurso não tinha grande força. Daí o Espiritismo nascer como uma ciência que estuda a origem e o destino da essência, do espírito, ontologicamente falando. Então, ao nascer como ciência, tinha um respaldo para garantir a validade do conhecimento de todas as religiões. Essa era a pretensão original, não era ser um outro movimento. Era dizer, olha, vocês católicos não dizem que o espírito, que o ser, a alma sobrevive ao corpo? Estamos aqui com as provas. Alimente o seu catolicismo com uma ciência que diz isso. Vocês não dizem que tem instâncias espirituais, umas muito inadequadas, sofridas, infernais e outras celestiais? Olha aqui os depoimentos da turma. Verifique que o que vocês estão dizendo, com algumas pequenas variações do discurso, se encaixam perfeitamente na nossa busca experimental. Vocês não dizem, hinduístas, que a reencarnação existe e que a memória integral pode passar de uma vida para outra? Tome aqui as expressões filosóficas necessárias para justificar, as experiências científicas que vocês precisam. Em suma, ele nasceu com a grande pretensão de subsidiar todos os saberes, por isso que ele é integrativo, por isso que não se pode conceber um espiritismo que combata algo, que vá contra alguém, que vá contra qualquer coisa, porque cada coisa, cada situação, cada experiência religiosa está no devido local adequado para atender a uma certa forma de expressão da consciência. Então, se algum espírita disser, não é mais espírita, não entrou na essência do espiritismo, começar a falar mal de algo, não entrou na essência do espiritismo, que é exatamente fazer com que todo saber, toda a categoria do conhecimento, e não somente religioso, mas filosófico, artístico, científico, tenha um lugar nesse cosmos da sabedoria. É claro que uns estão mais complexos, estão mais avançados e atendem a certas demandas psíquicas, a zona limítrofe de aprendizagem. Quando nós tomamos, por exemplo, vendo lá o carnaval, nem o carnaval da Bahia a gente vai falar mal, até porque na Bahia faz bem para muita gente, porque tem uma turma, e essa é uma ideia básica, tem uma turma que não consegue ir além dos 5 sentidos, não consegue perceber, ou naqueles dias e naquela fase, não consegue aprender a realidade mais profunda. Então a sua religiosidade ainda é no nível básico chamado corporal. Quando uma vez alguns críticos falaram daquele Rock in Rio, primeira vez, disseram, mas que povo, cerveja, droga, sexo, isso é um atraso de vida. E alguém de ordem espiritual disse, não fale mal do que você não sabe. Você sabe qual é a energia psíquica que regula esse pessoal? É a energia do tempo de Gengis Khan, que era até nome de conjunto. É a energia de pessoas que viviam para destruir os outros. Agora eles botam sexo, procriar, é um tremendo avanço evolutivo. Deixa o pessoal ir para lá. Quem sintoniza que vá. Agora, se pede a alguém de grande nível que vá viver isso, ele dirá, que pobreza, prisioneiro dos 5 sentidos, limitado ao prazer imediato, vai conhecer a ressaca. Eu preciso, como alguém me dizia, o orgasmo cósmico. Eu digo, deve ser melhor. É cósmico, é permanente, é a devoção ao divino, a entrega ao absoluto, a realização evangélica do ser de perfeitos, como é o perfeito Pai Celestial. Eu digo, bom, eu posso trocar o temporal pelo eterno? É muita vantagem, mas nem todos conseguem isso. Nós entendemos, enquanto espíritas, que estamos em estágios de consciência diferentes, níveis evolutivos diferentes. Daí porque a diversidade é necessária, é fundamental. Agora, apesar de estarmos diferentes, é preciso lembrar que muitas das formas não são mais evoluídas do que outras, são culturalmente diferentes, por estilos de ambientes, de situações e de vivências. Então eu posso ter uma profunda devoção ao divino num local em que isso não é de grande cultivo e vice-versa. Eu posso ter uma competência filosófica, racional, analítica muito forte num ambiente em que a devoção ao divino está. Isso é muito variado. Mas o que é importante é sair das formas, desaprendê-las como a essência do fenômeno e aprender aquilo que é realmente
de natureza profunda, íntima, substancial. Alguém me disse assim uma vez, mas eu fui atrás dele pensando que ele era espírita, mas olha o que Deus disse, era espírita, mas não era evoluído. O rótulo não garante o conteúdo. Você estava procurando um espírita, espírito divino, encontrou um espírita, espírito de porco. É uma questão de evolução, é uma questão de momento, é uma questão de fase em que ele se encontrava. Então é preciso saber que o fato de estar neste ou naquela grei, naquela eclésia, naquela comunidade, não assegura a qualidade espiritual às pessoas, não assegura de forma alguma. Mas aquelas formas, de alguma maneira, sinalizam para certas necessidades de aprendizagem. Eu normalmente recomendo que, ao educar os filhos, não tente torná-los espíritas. As pessoas acham estranho, até no meio espírita, digo, porque é inútil você querer incutir em alguém aquilo que está muito distante da sua própria realidade. Tente descobrir qual é a demanda evolutiva da sua criatura no seu entorno. Viva o seu exemplo, mas faça com que ela possa ter um estímulo para ir um pouco mais além daquilo que ela está. Isso é importante. Daí o termo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega na sua transformação moral. Bem eclético, não é nem pelo resultado, é só pelo esforço. Cada um está no seu limite e na sua possibilidade. Então, algumas pessoas eu digo, olha, pelo que eu conheço de religiosidade, para você, o melhor local é uma disciplina protestante, que é um modelo diferente. O espiritismo não dá muito para vocês. Por quê? Porque não tem autoridade, porque não tem ninguém lhe dizendo o que é certo, o que é errado, porque não tem ninguém lhe dizendo mais ou menos as suas possibilidades, e você está no estágio em que a disciplina é essencial. É lá que você deve ir. Mas se você é muito simbólico, você é um indivíduo assim, ligado ao visual, ao auditivo, na realização com o religioso, eu acho que é melhor você ser católico, bem franciscano ali na igreja, lá do Pelourinho, ou em outro lugar, porque ali você vai ter um vínculo mais forte com isso, porque é o que lhe toca, que é o que ele faz crescer, que lhe faz sentir mais pleno nesse tipo de situação. Bom, se você é um indivíduo assim, um tanto quanto pensador, racionalista, que gosta de discussões filosóficas, eu acho que liberdade de existir, estar no mundo, talvez no meio espírita você se dê melhor, você vai crescer por aí. Mas se você quer ser uma pessoa voltada para a introspecção, para a meditação, para a descoberta do eu profundo, por que você não segue lá na Bahia a casa de Sri Aurobindo, né? Que é um indiano que trata dessas questões? E aí eu vou dando a minha receita de bolo para cada um escolher o seu caminhar. Mas se você gosta mesmo de ser mexido por ritmos básicos da vida, ritmos musicais e por tendências de autorrealização que lidam com o corpo, vamos ali no terreiro de Menininha do Gantuá, que funciona muito bem para esse tipo de situação. Aí as pessoas vão achar que é estranho um espírita dizer isso. É porque cada um está na sua possibilidade, no seu caminhar. Mas se você é um ateu, um agnóstico, que ateu não, ateu, você pode ser ateu e não ser agnóstico, apenas não acredita na existência de Deus, mas num cosmo que se autorregula. Mas se você é um agnóstico, vamos estudar em profundidade algumas tendências agnósticas, porque o agnosticismo é uma forma de conhecimento, quer dizer, ele é até ao contrário do que a palavra poderia parecer. Há certos caminhos, principalmente da filosofia perene, que podem lhe interessar profundamente. Então, por aí, vocês podem perceber que não há uma definição do que deve ser feito, isto ou aquilo. Este é certo e este é errado. Mas é tudo que lhe aproximar da totalidade, tudo que lhe aproximar da plenitude, tudo que levar à superação do espaço e do tempo, pela concepção do permanente e do eterno, tudo que lhe fizer caminhar nessa direção, isto é evolução, isto é realização, autorrealização, isto é completude, isto é o caminhar do espírito nessa marcha ascensional, que para os espíritas começa no reino mineral e termina na expressão simbólica do espírito, que é angelitude. Nesse caminhar, nós teremos enormes variedades de formas, de jeito de estar no mundo, mas sempre lembrar que o caminhar evolutivo tem algumas características básicas. Ele é acréscimo de liberdade. Quanto mais evoluídos nós somos mais livres, conhecemos mais possibilidades de escolha. E, ao mesmo tempo, ele é uma busca de integração. É a forma como nós
entendemos a evolução. Quanto mais eu compreendo o outro e deixo de competir com ele, mais evoluído eu estou. Então eu posso saber quem está mais pelo grau de integração que representa. Também a evolução consiste em mais alto nível de consciência. Alienados somos todos aqueles que não percebemos a nossa plenitude. Praticamente somos todos nós. Mas uns são mais alienados que outros porque estão centrados num mundo bem restrito de realidade. Por exemplo, se nós somos sumamente religiosos, mas não científicos, há uma alienação. Se somos filósofos, mas não somos artistas, há uma alienação. Mas se nós praticamos a transdisciplinaridade, ela é necessariamente mais evoluída do que esta fragmentação do conhecimento. A mesma coisa quando nós não percebemos o outro, não nos integramos com outros, não vivenciamos a experiência de sinergia, é porque estamos ainda restritos, isto é, alienação. Então a evolução é mais integração até a unidade total, que nós chamamos de o encontro com Deus, ou a afirmativa evangélica explícita, que é eu e o Pai somos um. Depois, além disso, quanto mais evoluído nós somos, mais complexo nós ficamos. A complexidade não é uma complicação. É como um organismo unicelular comparado com um pluricelular. É complexo, isto é, exige mais sistemas de equilíbrio, sistemas de regulação, de homeostase. Somos mais complexos. Era muito simples ser alguém na Idade Média do ponto de vista dos valores. O que era certo, o que era errado, estava tudo resolvido. Mas hoje é completamente diferente. O sistema de valores tem uma complexidade enorme, porque psicologicamente nós crescemos, nós evoluímos. E hoje, é como se diz também na terra baiana, o que não é, talvez seja, pode ser que sim, pode ser que não. Porque a complexidade é outra, exige outro nível de consciência para tomar decisões e agir de forma o mais adequadamente possível. Depois disso, complexidade, consciência, integração, liberdade, há um princípio básico que permeia tudo. A evolução consiste em elevar cada vez mais o nível de amorosidade, que é o sustentáculo do universo, o sustentáculo da organização espiritual, da organização psíquica como um todo. Então é a amorosidade que permite a existência da paz. Quanto mais evoluídos nós somos, mais amorosos nós nos manifestamos, como uma potencialidade, como uma vitalidade, e o outro deixa de ser o nosso adversário, o nosso inimigo. Nós só lutamos contra o outro porque pensamos que ele é outro, não estamos unificados com ele. Na medida em que descobrimos que não é bem assim, então mudamos. Repare que não há uma luta entre a célula cardíaca e a célula do fígado, ela é outra. E o destituo, e tento aniquilá-la. Isso não existe no organismo, porque ele já está integrado por uma base química que é de amorosidade. Porque a amorosidade começa no reino da física, com o nome de gravitação universal, na química com o eletromagnetismo, com uma atração iônica, e assim sucessivamente, até chegar na fase humana, como fenômeno psicológico e fenômeno espiritual. Imagina então, quando o outro vier me atacar, eu direi, como pode ele me atacar se ele não é outro? Eu não o sentirei como tal. E é isso que nós vamos ver naquelas pessoas que alcançam níveis elevados de maturação. Um Cristo, por exemplo, quando crucificado, provavelmente ele, pela sua competência espiritual, ele poderia sair daquela situação. Mas ele prefere viver aquele tipo de experiência com uma amorosidade profunda a dizer, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. É a ignorância que está ali. Ele compreende o outro, ele integra o outro, ele inclui o outro, mesmo naquilo que parece um desatino. Porque para aquela população, o máximo que elas podiam aprender de evangelho é que era uma corrupção, uma subversão, um algo negativo para a cultura que precisava ser destruído. Só muito mais tarde é que isso emerge como uma necessidade vital, uma experiência de consciência, uma possibilidade de vivência evolutiva. Então é esta amorosidade que faz com que as barreiras desapareçam entre as religiões. E eu tenho um exemplo prático. Durante 13 anos, eu convivi com uma das figuras religiosas da Bahia mais importantes, que foi Irmã Dulce. Nunca tivemos nenhum atrito sobre religião. E era interessante como a gente conversava sobre religião, sobre os aspectos da religiosidade no domínio da ação hospitalar. E uma das cenas mais cômicas que eu registrei foi na obra que estava sendo construída, ela católica, freira, dizia assim, eu dizia, irmã, e onde está a capela? E onde está a capela?
nesse hospital. Ela disse, não, não vamos botar capela nesse hospital. Eu, espírita, dizendo à irmã que precisava botar uma capela. Ela disse para mim, meu filho, ela me chamava assim, meu filho, para se orar não se precisa de lugar. Irmã, aqui é uma contradição. Eu defendendo uma capela, eu como espírita defendendo que tem uma capela no prédio. A senhora como católica dizendo que não deve ter. Parece tudo trocado. Mas o que a senhora está dizendo, disse para ela, vale para a senhora. Não vale para os seus doentes, não vale para os seus funcionários que não estão nesse nível. Eles só sabem orar num lugar. Ela virou e fez assim, meu filho, vou botar a capela lamentando, porque o povo ainda precisa de igreja para rezar. Se reza trabalhando, se reza na ação, se reza na integração com o outro. E ela completou, se reza é limpando feridas, se reza é carregando urina, se reza é agindo para que o outro seja feliz. Isto é a profunda religiosidade, longe de toda a fragmentação. Como avisou-me aqui, são 12 horas, é hora de rezar em nome da glicose.